A gente pesquisa o cromossomo X em mulheres. Tem um aspecto muito interessante dele que as mulheres, apesar de terem 2 cromossomos X, em cada uma de nossas células, somente um deles funciona, o outro é inativado, um processo que se chama inativação do cromossomo X. Do camundongo, a gente sabia que isso acontece durante o início do desenvolvimento embrionário. Enquanto quando o embrião do camundongo se implanta no útero e começa então a se diferenciar, as células começam a se especializar. É ali que um dos cromossomos X é inativado. Em humanos ainda era controverso, não se sabia exatamente quando durante o desenvolvimento embrionário humano isso acontecia. E foi isso que a gente conseguiu mostrar nesse trabalho. E nós chegamos à conclusão de que nós somos diferentes de camundongos. Em humanos, esse processo da inativação do X começa antes, quando o embrião tem em torno de 5 dias e ainda é um blastocisto com as células não diferenciadas. Os cromossomos X começam, em cada uma das células, começa um processo mais lento de inativação. Até os métodos de sequenciamento de nova geração terem sido desenvolvidos, só existiam 2 trabalhos olhando isso em embriões humanos e olhando isso in situ, olhando isso com técnicas de hibridização in situ nos embriões humanos. E foi interessante porque um trabalho chegou à conclusão de que durante o desenvolvimento no blastocisto o X já tinha sido inativado e um outro trabalho chegou à conclusão de que ainda não tinha sido inativado, que os 2 X estavam ativos. Conclusões discordantes. Mas o que acontece? Cada um desses trabalhos inferiu a atividade do cromossomo X inteiro, que tem 2.000 genes, olhando só 1 ou 2 genes no cromossomo X. Então eles olharam, se esse gene só está expresso a partir de um cromossomo X, significa que o outro cromossomo X inteiro está inativado. Né? Mas era o que tínhamos, né? Com o desenvolvimento dessas técnicas de sequenciamento, e a gente poder pegar o RNA de uma célula e sequenciar todo o RNA que tem naquela célula, passou a ser possível você tentar responder essa pergunta olhando a atividade do cromossomo X como um todo, sequenciando os RNAs da célula. Os RNAs de uma célula te dizem que genes estão ativos, estão sendo transcritos. Foi isso que a gente quis fazer lá por 2012, a gente teve essa ideia. E aí saímos atrás de como fazer esses experimentos. E a gente logo viu que eram experimentos sofisticadíssimos. Essas técnicas de sequenciamento de células únicas tinham acabado de surgir. Os métodos, os reagentes eram caríssimos. Os equipamentos, tinham um equipamento necessário para isolar essas células únicas. A gente ainda não tinha nem representante da empresa no Brasil. Aí tudo bem, o pesquisador brasileiro tem jogo de cintura, né? Já entramos em contatos com grupos no exterior para ver se dava para fazer uma colaboração e a gente de repente isolava as células e mandava, eles sequenciavam. E quando a gente estava nessa coisa, saiu um artigo em 2013 de um grupo chinês que fez exatamente esse experimento. Eles pegaram embriões humanos desde o zigoto de uma célula, aliás, o óvulo, uma célula, até o blastocisto, separaram as células únicas e fizeram sequenciamento de RNA dessas células únicas. Aí eu e, na época, a minha aluna de doutorado queríamos morrer, né? Para variar, fomos passados. Mas aí, quando a gente foi ler o artigo, eles não olharam o cromossomo X, eles não estavam nem um pouco interessados na inativação do cromossomo X, eles estavam querendo olhar como a expressão gênica global do genoma inteiro ia mudando ao longo do desenvolvimento embrionário humano. É um trabalho lindo. E aí o bacana foi que eles não olharam o cromossomo X, mas eles fizeram um experimento pela gente. Porque quando esses trabalhos são publicados com dados de sequenciamento, os autores são obrigados a depositar esses dados do sequenciamento em bancos públicos. Então, de um dia para o outro, eu não precisei mais procurar embrião, não precisei mais procurar os reagentes, o colaborador, o equipamento. Eu tinha as sequências que eu queria gerar, tinham sido geradas e estavam num banco de dados. Aí o que a gente fez foi primeiro bater na porta da professora Maria Vibranovsky,
que estuda a evolução de cromossomos sexuais, de novos genes em drosófilas, e ela é uma craque em bioinformática, ela utiliza essas ferramentas de bioinformática para responder essas perguntas.